Olá, Kátia Pereira, tudo bom? Delícia, né? Pois é. É, gente, assim, na vida, né? Na nossa vida, sempre vão surgindo anjos sem asas, né? E muito desses anjos, eles são aqueles anjos que acreditam em você, que respeitam os teus sonhos, a tua imaginação. E isso é muito comum, né? Muito comum naquelas pessoas que têm o dom de ser professor, principalmente daqueles professores que lidam com as crianças, porque a criança, ela vive no mundo da imaginação, propriamente dita, é o mundo dos sonhos e da fantasia, praticamente 24 horas por dia. E eu, quando eu tinha de 8 para 9 anos, na escola que eu estudava, tinha a semana, não era a semana do esporte, era a semana, como se fosse uma semana dedicada ao esporte, mas tinha um nome específico que se dava, onde a escola parava e era a semana inteira só de jogos, competições, nos mais variados esportes. E a minha escola ficava do lado de um parque ambiental, né? Lá tinha quadra, tanto de vôlei quanto de quadra, de campo, e pista de atletismo, tinha tudo que se precisava para praticar esportes, né? Trilhas, tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, naquela época eu tinha um professor, e ele era muito dócil, assim, no sentido de lidar com as crianças. Ele permitia que a criança sonhasse e ele dava asas aos nossos sonhos. E eu participava praticamente de tudo que eu podia, eu tava no meio, eu tava participando. E tinha a prova de atletismo, onde na minha cabeça, na minha cabecinha de 8, 9 anos, eu era a pessoa mais rápida do mundo. Eu era a que corria mais rápido. E, e nas provas, né, quando era a hora da inscrição das provas, eu sempre pedia para correr nas provas mais rápidas. Porque no atletismo tem aquelas provas de resistência e tem aquelas provas de velocidade. E eu sempre pedia para ir para de velocidade. E ele, né, respeitando a minha vontade, tudo bem. Resultado. Eu nunca chegava entre os 3 primeiros, nunca ganhava medalha, né? Mas eu continuava insistindo. Na minha cabeça, naquela época o Usain Bolt ainda não existia pra mim, né? Mas eu me imaginava como ele, sendo muito, muito rápida. E um belo dia lá da competição, ele perguntou, e aí, Kátia, você vai na de velocidade? Eu digo, sim, professor, vou nela. Tudo bem. E tinha uma xará minha, né? Estudava na mesma sala que eu, que também ia participar da competição. Na hora da largada, falei certo? Falei. Ela saiu na minha frente, né? Ela tinha mais velocidade do que eu. Ela saiu na minha frente. E em um determinado momento, eu ultrapassei ela. Só que, questão de segundos, ela me ultrapassou. Nessa que ela me ultrapassou, ela levou uma baita de uma queda. E eu ultrapassei ela novamente. Só que ela ficou no chão pedindo ajuda. Aí o que a inteligente aqui fez? Voltou, parou de correr, voltou para ajudar a cristãozinha a levantar. No que eu dei a mão para levantá-la, ela simplesmente me puxou de uma vez. E eu saí limpando o asfalto. Me esborrachei no chão. Gente, até hoje eu tenho uma cicatriz. Não sei se dá pra ver. Cicatriz aqui nos joelhos. Gente, eu fiquei toda arranhada.
isso aqui, nossa senhora, os joelhos. Mas me deu tanta raiva, porque eu vi a minha xará, a Kátia, saiu correndo disparada. Me deu tanta raiva que eu levantei. E saí correndo, corri. Resultado. Corri, cheguei em último, né? Porque ela já tinha ganhado uma certa distância, até eu ganhar velocidade novamente demorou um pouco. Quando eu cheguei no final desta corrida, eu sentei. Na hora que eu ultrapassei a linha, eu dei assim uns passos ofegante, sentei, de cabeça baixa. O sangue quente. Gente, mas me deu uma raiva de mim tão grande. Sabe, a maneira que eu, inocente, parei para ajudar aquele cristão e aquela menina fez aquilo comigo. E aí eu não conseguia dizer nada. Chorei. E o meu professor lá, dando assistência, vendo os outros alunos e tal, me deixou por último. Até quando eu tava lá de cabeça baixa chorando, chorava. Aí ele disse assim, chegou e disse assim, tudo bem, Kátia? E eu... Aí ele veio, fez os curativos, né, passou lá uma medicação e tal. E aí você sabe, né, à medida que o sangue vai esfriando, né, aí você vai começar a sentir o ardor, você vai começar a sentir as dores. Beleza. E aí ele começou a conversar comigo. Ele falou assim, Kátia, você tem um grande potencial. Mas o seu potencial, Kátia, você vai conseguir melhores resultados se você se dedicar à prova de resistência. Porque você tem mais características favoráveis para as provas de resistência do que para as provas de velocidade. E eu consegui perceber isso, né, com poucas vezes que eu treinei você e tal, que eu vi você correndo. Porém, Kátia, você sempre insistiu nas provas de velocidade. Porque você, de alguma maneira, acreditava que você tinha capacidade. Você não está errada, você está certa. E não sou eu a pessoa a dizer que você pode ou não pode. Mas no momento, você ainda não está preparada para esse tipo de corrida. Você está mais preparada para as provas de resistência. O que a sua colega fez com você não foi correto. Mas eu estou usando esse momento em que você está muito triste, né, onde você estava com possibilidade de ganhar sua primeira medalha nessas provas de velocidade, mas não aconteceu, para te sugerir algo. Vamos trabalhar melhor as provas de resistência? Quando você se sentir mais confiante nas provas de resistência, aí você começa a tentar novamente as provas de velocidade. E eu só chorava. Tá. Fui pra casa, e aí quando tudo se normalizou na escola e tal, a gente começou a fazer o que ele tinha sugerido. E os resultados começaram a vir. Realmente, eu comecei a ganhar, né, nas provas de resistência. E com isso eu ganhei mais confiança para participar das provas de velocidade. E assim fui melhorando e foi começando a ter conquistas, né, na área do esporte, né, dentro do atletismo. Então, quantas vezes não acontece na vida, né, isso com a gente? A gente acredita que naquele momento a gente tem a capacidade para ser aquilo, para fazer aquilo. Só que a gente não está enxergando ainda que nós precisamos de algumas habilidades a serem desenvolvidas para que a gente possa direcionar o foco melhor e com mais precisão naquilo que nós queremos. Então,
quais são os anjos sem asas que aparecem na sua vida, que estão lhe dando toques, e às vezes por egoísmo, às vezes por orgulho, às vezes por pura birra, a gente não dá ouvidos, a gente não quer ouvir, porque a gente quer aquele objetivo imediato. E ignoramos, muitas das vezes, a fala de alguém que te quer bem, que realmente torce por você, que realmente quer ver você no pódio, né? Então, valorize aquelas pessoas consideradas anjos sem asas, que trazem uma palavra, que trazem uma orientação, que trazem uma dica, que trazem uma informação, que vai fazer com que você consiga desenvolver as habilidades para alcançar os seus objetivos, tá bom? Um abraço de osso, até a próxima!